Eu sou contra esse rótulo de professor Pardal, eu gosto de cara que arrisca, que ousa, muda, né? Só que o Sampaoli hoje não foi feliz nas escolhas, sobretudo quando ele perde o Gerson antes do jogo, né, por lesão muscular. O Ayrton Lucas era, até a queda do Vitor Pereira, o melhor jogador do Flamengo na temporada 2023. Jogando de que forma e onde? Jogando na dele, jogando pelo lado do campo, avançando. Ele é um jogador que vai pra cima, tem muita explosão, muita velocidade, no 1 contra 1, pisando na área. Mas hoje o São Paulo deu azar porque o Gerson se machuca no aquecimento e o plano era poupar o Ayrton Lucas. Mas não é hoje. É o Ayrton Lucas contra o Maringá, jogou como terceiro zagueiro. Então, o sistema de jogo que o São Paulo está propondo ao Flamengo não potencializa as qualidades do Ayrton Lucas. Querido, vamos conferir aqui agora o programa Linha de Passe, o que eles vão falar sobre essa derrota do Flamengo, infelizmente, né, meus amigos? Vamos conferir aí o que os companheiros falaram, né? Um deles chamou o Sampaoli de professor Pardal e realmente foi pardalzeiro, foi pardalzinho o Sampaoli, mas o Gabigol tem grande culpa, né? Tá lá as digitais do Gabigol na derrota do Flamengo, com a quantidade de gols que o Gabriel perde, é um negócio realmente impressionante. Vamos assistir aqui com o Rodrigo Bueno, Breiler Pires, Abel Neto, tem o Renato Rodrigues, tem aí também o Eugênio Leal, Capitão América, o pessoal fala aí, e o Abel Neto apresentando de forma maestral. Se inscreve no canal, aciona o sino, deixa o like, assista até o final e vambora, rapaziada, que tá bem bacana o programa, não pula não, assiste aí, vamos lá. O Flamengo precisa melhorar nas duas pontas, né? Na eficácia defensiva e também na eficácia ofensiva, algo que ele já reclamou semana passada no jogo com o Inter, né? Que faltou contundência. E o Botafogo tem um goleiro que faz a diferença, que tem feito a diferença, e um centroavante que também tem feito a diferença. Além da organização coletiva, tem méritos o Botafogo para estar onde está. O que vai acontecer no futuro, ninguém sabe. E muito rubro-negro reclamando sobre as duas pontas. O Gabigol perdendo muitos gols hoje. O Santos, mas é o jeito do Sampaoli, mas tinha que estar tão adiantado, participar tanto da saída de jogo. A gente vai discutir isso daqui a pouco também. Antes, vamos ouvir Renato Rodrigues aqui ao meu lado. Tudo bem? Renatinho, boa noite. Tudo bem, Abel? Um abraço para os companheiros, para o Fã de Esportes que está acompanhando a gente. Acho que também destacar, acho que o primeiro ponto é que é mais um bom jogo no Campeonato Brasileiro. Mais um bom jogo. Tenho tido a sensação nessas 3 rodadas que o nível realmente aumentou e o campeonato está muito difícil. E aí a gente pode até ir para outros lados. Agora o Inter acabou de ganhar do Goiás ali complicado, o Cuiabá complicou contra o Grêmio. E também ressaltar, o Flamengo voltou a ter rival, né? O futebol carioca, eu acho que é bem interessante isso. O Flamengo se organizou, ainda é o protagonista, ainda é quem tem mais capacidade de investimento. Enfim, se organizou para isso com todos os méritos. Mas hoje você tem um Botafogo competitivo, como os companheiros falaram, dentro da sua realidade, mais reativa, saindo rapidinho, sempre em contra-ataque. Você tem um Vasco competitivo também, você tem um Fluminense que apesar da derrota para o Fortaleza, faz uma boa temporada. Acho que isso é importante para o Flamengo e para os outros rivais. Acho que isso aumenta. E assim, o Campeonato Brasileiro tá osso duro, tá complicado. Tá todo mundo trocando muito ponto. Breiler Pires, tudo bem, Breiler? Boa noite. Boa noite, Abel. Satisfação estar do seu lado mais uma vez. Agora no Linha. Boa noite, companheiros, Fã de Esportes. É inevitável não destacar o Botafogo, porque é um trabalho, de certa forma, que premia a insistência e o respaldo ao treinador. Porque o Luiz Castro balançava algumas semanas, muita gente, muitos botafoguenses pediam a saída do treinador e em momento algum, internamente, o técnico sentiu essa pressão, porque o clube confia plenamente no trabalho dele e isso tem dado frutos. Começa mal a temporada, o estadual não emplacou e agora, até fazendo um recorte maior, a gente já observa um Botafogo com 12 jogos de invencibilidade, 7 vitórias consecutivas. Para mim, o Botafogo confirmou o favoritismo. Antes do jogo, falei no 360. Eu acredito... Falou, estou de prova. Mas Só você que apostou no Botafogo, na vitória do Botafogo. Não, e é normal o Flamengo carregar esse favoritismo pelo elenco que tem, mas o Flamengo não joga o seu máximo. E trocando de treinador, é um trabalho
e algumas experiências que o Luiz Castro já viveu e já está calejado, Sampaoli está começando a viver agora, quando o time oscila, ainda buscando a formação ideal. Então, o Luiz Castro, por já ter esse lastro, chegou com um time muito bem preparado para fazer frente ao rival. E isso é algo a se exaltar no Botafogo. Há quanto tempo o Botafogo não chega a um clássico, no mínimo, em condição de igualdade com o Flamengo, para competir? Então, o Luiz Castro prova que o Botafogo voltou a ser um rival à altura do Flamengo. Um rival que pode incomodar. Antes desse jogo, nos últimos 10 clássicos, o Botafogo só tinha vencido um. E sob o comando do Luiz Castro no Brasileiro do ano passado, também comando do Flamengo, lá em Brasília, mas mostrando que esse time pode incomodar, pode voltar a ser uma pedra no sapato, melhorando, né, como o Renato falou, o nível da rivalidade no Rio de Janeiro. É o Luiz Castro que passou por oscilações já na temporada passada, no Campeonato Brasileiro do ano passado, um campeonato carioca, um campeonato estadual muito ruim, nem chegando às partes finais, acabou disputando depois a Copa Rio, começou assustando seu torcedor na Copa do Brasil, aquele jogo contra o Sergipe, né? Que o Botafogo consegue o gol no finalzinho. Esse é o Botafogo, atual líder do Campeonato Brasileiro. Porque o Santos, desde o primeiro minuto, e essa é uma característica do Sampaoli, não dá para reclamar do Santos, o Sampaoli gosta de trabalhar assim desde sempre. Ah, mas a torcida não quer, então não contrate o Sampaoli, porque ele vai colocar em prática as ideias dele. O Santos vinha saindo da área. E o que chamou a atenção nessa questão de trabalhar, porque assim, o Sampaoli sempre trabalhou o goleiro não só como um cara de escape na hora que aperta, ele gosta realmente que o cara construa, que tenha superioridade numérica. E o jogo virou um negócio meio assim, o Flamengo e o Sampaoli, para a estratégia de jogo, eles tentavam atrair o Botafogo, sobe, para eu tirar essa bola da pressão e liberar espaço. Só que o Botafogo falou, não vou subir. E o Luiz Castro, Renato, completando o que você disse, ele falou também na coletiva, ele falou, primeiro que eu não esperava que o Santos fosse jogar assim tão alto. Mas eu escolhi que o meu time não ia pressionar o Santos, a não ser que tivesse certeza que iria roubar a bola. Ele falou isso. Ele não caiu na armadilha, não. Ele ficou no bloco intermediário, porque se você sobe, a linha tem que subir. E aí você tem cuesta, aí você tem um passe longo, você tem a bola nas costas, você não tem zagueiros com boa recuperação. Então, foi um jogo assim, a nível estratégico muito legal de ver o que cada treinador colocava como proposta e o time que se deu melhor é o que está mais acostumado a fazer o que se propôs a fazer, que é o Botafogo. O Flamengo, o Flamengo ficou muito com a bola, usou muitos lados, porque o Botafogo realmente, quando ele fica marcando ali num bloco médio, ele fechou o centro, falou, por dentro você não vai entrar. Pressionando muito bem a bola, e aí o Flamengo, você viu um time de um pouco tempo de trabalho. O que você viu hoje foi um time que ainda não tem a mecânica, a naturalidade. O Flamengo, em vários momentos, rodando a bola com lentidão, com dificuldade para acelerar, para infiltrar na área do Botafogo. O Santos ainda precisa se aperfeiçoar jogando com os pés. E não é uma questão só da qualidade com os pés. Às vezes é do passinho para o lado para abrir uma linha de passe, para ficar num setor onde você não vai correr tanto risco. Porque o goleiro tem esses macetes. Né, Renato? Vai ser estimulado, vai ser treinado. Não é assim, dá um estalo, coloca o Santos para fazer. Não é pastel, né? 5 minutos tá pronto. E esse é o problema. Por isso, quando saiu o Vitor Pereira, eu defendi que o Flamengo devesse contratar. Esse é o lance, né? Que o Botafogo quase faz o gol lá de longe. Não passe. Ele nem erra o passe, o Santos, né? E essa era a zona. Só que ele dá um passe no fogo. Essa era a zona onde gols o Pelé ia fazer no futebol atual? Com os goleiros jogando de líbero, de volante. Justo. Mas no geral, pelo que eu me lembro, a única coisa que deu ruim, o único foi esse aí, né? Porque depois parou também de fazer isso, né? Então. Depois ele parou de fazer, deixou de sair. Teve muito flamenguista reclamando. O goleiro é zagueiro, o lateral esquerdo, que era a melhor coisa do Flamengo na temporada, joga de volante. Não, aí ele foi o Sampaoli tomou algumas decisões, né? Ele... Eu sou contra esse rótulo de professor Pardal, eu gosto de cara que arrisca, que ousa, muda, né? Só que o Sampaoli hoje não foi feliz nas escolhas, sobretudo quando ele perde o Gerson antes do jogo, né, por lesão muscular. E você teria escolhido, então, já que você trouxe esse assunto, você teria escolhido o Everton Ribeiro? Depois do jogo, o Sampaoli fala que não, o Everton Ribeiro treinou pouco, e o Everton Ribeiro também deu entrevista dizendo que teve um problema, ficou tratando mais do que treinando durante a semana. Só que o Everton Ribeiro entra depois. E bem. Entra no intervalo. Então, tem muita gente que diria, não, então por que não colocou desde o início e quando ele cansar, ele sai? Nessa hora você fala, né? Às vezes fazer o simples é melhor. Eu gosto de quem arrisca, de quem tenta e tal. Só que hoje, as escolhas, por exemplo...
do outro lado do Luiz Castro foram mais assertivas. Ele tinha Tietê ou Lucas Fernandes, que é mais armador para o meio campo. Ele foi com o Tietê, né? Para o conjunto ficou legal. Ele tinha na frente lá Vitor Sá ou Luiz Henrique, ele vai com o Vitor Sá. Né? O primeiro tempo foi muito bem o Botafogo. O Botafogo que no Campeonato Brasileiro do ano passado já foi um time muito desigual nos jogos em casa e fora. Ele tinha muito sucesso fora de casa, jogando de forma reativa. Então ele se você for ver os 3 jogos do Botafogo, a liderança, nenhum jogo o Botafogo teve que realmente propor. Jogou contra o Bahia fora, que é um time que propõe. Contra o São Paulo, aquele jogo maluco, que o São Paulo faz o gol quando o Botafogo estava melhor no jogo. Aí o Botafogo faz o gol quando o São Paulo está melhor no jogo e em transição também. Então tem muito isso. O Botafogo vai enfrentar, principalmente como líder. Dentro de casa vai pegar um Cuiabá fechadinho. Cada jogo é um desafio. Agora eu lembrei de um jogo que eu falei do ano passado. Teve um jogo dos mais espetaculares na temporada brasileira do ano passado, que foi Inter 2, Botafogo 3. Né? Um desses jogos bem-sucedidos do Botafogo fora de casa. E o jogo de hoje não dá para tirar do contexto o roteiro dramático, né? Porque o Botafogo ficou... O juiz deu 11 minutos de acréscimo. Então, mais de 50 minutos o Botafogo jogou com um jogador a menos, né? 50 minutos mais ou menos. Contra um time que é superior tecnicamente, que está jogando em casa, em tese, porque tem uma parte do estádio com a torcida. É a resiliência do time do Botafogo. E o 1 do Flamengo, o estádio vem. Ali eu achei que a torcida veio, o clima ficou. É a questão da organização, né? Um time desorganizado com menos é tragédia. Times organizados às vezes seguram bem o rojão. Quando o Vitor Pereira sai, eu defendi aqui nos programas que eu participo que o Flamengo trouxesse de volta o Dorival Júnior. Por quê? Seria o único técnico com menos dificuldade de entendimento do trabalho que ele tinha a fazer naquele momento. Porque ele acabou de sair do time. Tinha 3, 4 meses que ele tinha saído. Ele conhece o elenco, ele conhece as valências dos jogadores, ele sabe onde ele pode usar A, onde ele pode usar B, onde ele pode usar C. E o grupo já o conhece também, a maneira de montar o time. O São Paulo chega com as ideias dele, que são boas ideias. Ele já teve grandes trabalhos, né? Tem um repertório. Só que, até ele conseguir colocar essas ideias para o time, o Flamengo joga 2 vezes por semana, até julho. Como é que ele vai conseguir fazer isso? É assim. É botando o Santos para sair jogando no Clássico com o Botafogo. O Santos já vem ensaiando isso desde o primeiro jogo, tá? Mas vem ensaiando timidamente. Aí hoje tem esse erro, quase saiu o gol do Botafogo, ele deixa de fazer. Sim. E aí, quando deixa de fazer, isso faz parte de um sistema como um todo. O sistema como um todo já sai perdendo, porque é um jogador a mais que está ali para sair jogando. E outras modificações. E aí tem também o entendimento do técnico em relação ao elenco. O Ayrton Lucas era, até a queda do Vitor Pereira, o melhor jogador do Flamengo na temporada 2023. Jogando de que forma e onde? Jogando na dele, jogando pelo lado do campo, avançando. Ele é um jogador que vai pra cima, tem muita explosão, muita velocidade, no 1 contra 1, pisando na área. Mas hoje o São Paulo deu azar porque o Gerson se machuca no aquecimento e o plano era poupar o Ayrton Lucas. Mas não é hoje. É o Ayrton Lucas contra o Maringá, jogou como terceiro zagueiro. Então, o sistema de jogo que o São Paulo está propondo ao Flamengo não potencializa as qualidades do Ayrton Lucas. Porque quem está ocupando aquela faixa de campo ali é o Cebolinha. Tá abrindo. Tá jogando com o Wesley bem espetado. A questão é muito essa. Eu acho que o Ayrton Lucas pode até vir a ser bem estimulado, bem treinado a trabalhar por dentro. Mas, para mim, o único erro realmente é o negócio de zagueiro, do goleiro. Eu acho que aí é muita gritaria. Agora, realmente, você olhar para a característica do Ayrton Lucas, você imaginar ele trabalhando por dentro, não é. E você tira o que ele tem de melhor, que é corredor, que é acelerar todas, que é levar a bola, enfim. E tirou no intervalo. Tirou, porque ele realmente... Não, mas isso aí ele fez certo. Não estava natural. Mas eu acho que ele poderia até fazer melhor. Ele poderia tirar um zagueiro, colocar o Ayrton Lucas fazendo uma linha de 4, para ele poder avançar pela esquerda, que é a dele. Mas ele não quis abrir mão dos 3 zagueiros. Ele continuou com os 3 zagueiros. Podia ter tirado então ele errou 2 vezes. E ele acertou? Na escalação e na troca. Sim. Diga. Porque ele poderia ter tirado o Davi Luiz, colocado a linha de 2 zagueiros, o Ayrton Lucas eventualmente voltando ali para compor um pouco, mas com o lado do campo para ele atacar, porque o Botafogo dava o lado do campo. Você podia trazer o Cebolinha um pouco mais para dentro e liberar o lado para o Ayrton Lucas avançar, como o Wesley faz do outro lado. O Wesley está sendo muito mais potencializado por ele
do que o Ayrton Lucas, que vinha sendo o melhor jogador. Começou bem no jogo, se entendendo bem com o Gabigol. Ele tem velocidade, ele vai no fundo, ele faz exatamente o que o Ayrton Lucas faz pelo outro lado. Com menos qualidade, menos experiência, é verdade. Mas quase saiu um lindo gol do Flamengo, uma inversão de bola, que o Gabigol cai no lado do campo, o Wesley entra mais um pouco por dentro, ele recebe a bola na frente, cruza para o Vidal e acerta a trave. É a melhor jogada do Flamengo na partida para mim, no primeiro tempo. Mas o Flamengo hoje tem uma questão física muito relevante. A gente percebe que o Botafogo, mesmo quando fica com um homem a menos, consegue, em determinados instantes do jogo, pressionar e ser mais intenso que o Flamengo. Claro. E fez o 3-1, assim. Não, mas E foi o jogo menos intenso do Flamengo com o São Paulo até agora. Sim. Eu achei o jogo bem abaixo. E o Botafogo é, essencialmente, um time extremamente físico. Exato. Extremamente físico. E aí tem uma diferença também de estágios. O Vidal, por exemplo, não consegue jogar 90 minutos. O Sampaoli insiste com ele, o Vidal até nessa função de armar, mas o gol do Tietê sai porque ele ganha do Vidal, passa como quer, é um dos jogadores que o Tietê vence ali na velocidade. Então, o Flamengo tem questões físicas relevantes para resolver. Alguns jogadores ainda não estão com a forma física ideal. Gabigol. O Gabigol, e muita gente pega no pé falando, o Gabigol tá gordo. Para mim não é uma questão de peso, é uma questão de, no momento da temporada, e o Gabigol começa voando, começa bem, um dos melhores do Flamengo, um dos mais intensos, se movimentar... Está em uma fase. Hoje perdeu uns gols que ele não costuma perder. Não, hoje Olha, tem mas gente louco que diz que ele porque eu costuma acho que perder. Ele faz muitos gols, mas muito flamenguista corneta o Gabigol já da temporada passada. Mas hoje não foi por demais? Um número elevado de gols perdidos. Mas tem sido mais ou menos uma tônica. 2 na cara do goleiro, 1 no final, que a bola quica para ele chutar, ele tenta dominar, Essa é uma estatística interessante. E não chuta. Quantas finalizações o Gabigol precisa para fazer um gol? Esse número, né? Isso aí pode ser medido pelo chamado XG, né? Exatamente. Goals. E o número dele não é ruim nisso. Eu acho que ele perdia gol também na época que era porque ele tava bem também, viu? Ele teve muitas oportunidades. parou de entrar. Se criou, porque assim, pra começar, o time de 2019 tinha um volume gigante. Nunca mais vi um time com volume de chance que nem tinha aquele time. Agora, a gente criou também no Gabriel uma ideia de que é jogador de Copa e tal. Eu, pelo menos, sempre achei que ele é um bom jogador para mercado, ótimo jogador para o mercado sul-americano. Mas hoje o que me pegava em cima dele com alguns treinadores era a atitude. Aquela roubadinha que você dava na hora de pressionar a bola e tal. Com o Sampaoli ele já tá ligado no Giraia de novo, tá pressionando. E assim, a questão da confiança da finalização. Ele não vai mais reclamar com o Sampaoli, já que estamos falando então, isso é louco, do posicionamento, né? de onde... Hoje ele baixou bastante. Ele reclamou com o Vitor Pereira, onde ele ia jogar. Ele queria voltar a ser centroavante. Mas aí, meu amigo, aí você vai tirar o Pedro, não vai tirar o Pedro. Desculpa, então vai esperar. Ele não reclamou com o Sampaoli, mas ele deu uma cutucada nas redes sociais depois da vitória sobre o Maringá. Do Arrascaeta? Arrascaeta, só você que me enxerga. Hoje, o Everton Ribeiro deixou ele na cara do gol 3 vezes. Pois é. O Everton Ribeiro enxergou ele. E aí? Vai lá, tanto só o Arrascaeta que te enxerga? Mas tô te enxergando. Mas ele não tá enxergando a rede também um pouco. Né? O Gabriel tem tecnicamente um problema que eu acho que se ele melhorasse um pouquinho nesse sentido, ele saltaria o nível de atleta que ele é, que é a perna ruim, que é muito ruim. O futebol hoje, profissional, o cara não precisa ser ambidestro, até porque isso são poucos que tem. Mas um jogador de alto nível, de prateleira de Europa, que a gente transmite tudo aqui, o cara precisa minimamente trabalhar bem a perna bem. A perna ruim. Ainda mais um cara que joga... Tem muita finalização que ele perde, de que ele tem que arrumar o corpo pra bater com a direita. Tem um lance contra o São Paulo, acho que no ano passado... Acho que 1 ou 2 foram assim. Que ele tem que arrumar o corpo porque ele não tem perna direita. Não, e geralmente eles dão um jeito de bater com a canhota e aí não é o ideal. O zagueiro chega pra travar. É isso, você perde tempo. E hoje o Gabigol é mais útil pro Flamengo como meia do que como centroavante, como definidor. Então o Sampaoli também precisa observar isso e convencer o atleta de que essa é a posição que ele pode ser mais coletivo. Então, e ele tem, com o Vitor Pereira, ele jogou bem como armador. Ele saía da área. Na época do Dorival também ele foi um jogador coletivo. Então ele pode, sabendo que tem o Pedro, que é um cara, hoje perdeu chance também, mas tem um percentual de aproveitamento maior que o Gabigol. Muito alto. Né? Você pode explorar e experimentar o Gabigol mais vezes como um armador. Agora, insistir com o Gabigol, e pra mim, precisa aproximá-lo da área para dialogar com o Pedro. Hoje ele baixou muito, em vários momentos baixou para pegar a bola. Não pode baixar tanto,
mas para ser esse cara mais organizador do que necessariamente um definidor. E uma diferença gritante para mim hoje, né, de intensidade, é que o Botafogo formou uma base muito cascuda. Então, são jogadores como o Adrielson e Cuesta, que é uma zaga que você olha ali e já impõe respeito de imediato. O Marçal, um cara experiente. Você tem um meio com Danilo Barbosa e Tietê, que são dois jogadores que correm o tempo inteiro, não desistem de jogada. O Tiquinho Soares lá na frente. Então, são jogadores de caráter e personalidade que moldam esse Botafogo. Então, é um time forjado para esse jogo que o Luiz Castro tem pretendido. E o Lucas Perry é um goleiro que está me impressionando, né? Sim. Se olha, tem muito flamenguista também cornetando o Santos. A defesa Já que não é perde. de hoje, né? Que é um goleiro inconstante, não é tão seguro. O Lucas Perry parece o goleiro mais da antiga, né? Aquele de não precisa sair jogando, não é líbero e tal, mas embaixo das traves funciona muito bem. Olha, gente, eu já falei no canal 1 isso, vou repetir aqui. Pra mim, a culpa da derrota do Flamengo hoje tem dois nomes: Jorge Sampaoli e Gabigol. O Jorge Sampaoli, ele teve o Rafinha do Jorge Jesus. Lembra quando o Jorge Jesus botou o Rafinha pra jogar contra o Emelec no meio de campo, sendo que o cara é lateral? Pois é. Lembra quando... e hoje, né, o Sampaoli colocou o Ayrton Lucas voa na ala esquerda, na lateral esquerda, ele botou o Ayrton Lucas pra jogar no meio de campo, jogar por dentro. Quem joga por dentro é o Felipe Luiz, só que o Felipe Luiz sumiu, ninguém sabe do Felipe Luiz. Ninguém sabe a lesão do Felipe Luiz. O Flamengo não informa quando o Felipe Luiz vai voltar. Agora não tem o Gerson, né? Porque já saiu a notícia aí. Não sei se você... O Gerson, pelo jeito, não vai jogar contra o Racing. Thiago Maia saiu de botinha. Demole também não vai jogar. Aí complicou geral. Se inscreve no canal, aciona o sininho da notificação, amassa o like. Tamo junto. Saudações brunegras.